Então, como é que eu comecei a colar adesivo, né? Foi tudo mais ou menos junto com o início de grafitar, né? Eu comecei grafitando, isso era 2007. Aí eu lembro que de vez em quando eu ia pra lan house e tal, assim, ficava vendo algumas coisas na internet, né? E logo que eu comecei a me interessar pelo grafite, eu vi que tinha a opção também do adesivo, né? Então eu meio que já cheguei em casa, fiz um stencilzinho simples com uma capa de caderno, fiz uns adesivos e eu usava o adesivo como uma segunda opção. Tipo, pô, hoje eu não posso estar grafitando, vou sair, vou colar uns adesivos e tal, né? E foi bem no início, assim, foi tudo junto. Eu comecei a tacar uns nomes, logo em seguida comecei a grafitar e já estava colando os adesivos também. Comecei a reparar na arte de rua, assim, né? Eu morava numa cidade de interior, não de interior, mas litorânea, né? Que não tinha muita intervenção, assim. Eu morava num bairro que era, tipo, digamos assim, bairro todo limpinho, não tinha pichação e tal. E quando eu me mudei pro Rio, eu comecei a reparar muito na pichação. Foi a primeira coisa que eu reparei, assim, que eu falei, caraca, tem esses nomes em todos os lugares. Inclusive, assim, eu até lembro que eu via muito do Fim, do Nados e do Gota, assim, que eram os que eu conseguia ler, né? E eu reparava que tinha em todo canto, então isso me despertou um interesse muito, muito grande, né? E aí eu comecei, acho que foi em 2005, 2006, comprei mais latinha de spray, né? E taquei alguns nomes assim pelo bairro. E aí logo na sequência, um pouco depois, eu já me interessei em grafitar, eu sempre gostei de desenhar, né? E aí eu fui correndo atrás dessa coisa de sair um pouco da pichação, poder pintar de dia também um pouco mais tranquilo. Eu era muito novo na época, né? Então o grafite eu poderia fazer de dia também. E aí eu tinha as duas opções, né? E quando eu comecei a grafitar foi que eu efetivamente comecei a reparar que tinha alguns poucos adesivos pela rua, assim, né? Eu lembro que na época eu tinha uns adesivos de gringo, mas também eu via, os que eu mais via era do Ipo e do Jaime. E aí foi realmente quando eu me interessei, né, tudo junto aí de grafitar, colar os adesivos e trazer esse meu trabalho que eu sempre fiz em casa, desenhei, sempre tive hábito de levar para a rua, porque eu tinha interesse também de passar pela rua e ver o meu trampo, ver quanto tempo ia durar, né? Eram as minhas curiosidades, foram as coisas que me fizeram ir para a rua, né? O que me inspirou em relação a ir para a rua foi justamente a pichação, né? Foi o que primeiro me chamou a atenção. Eu não reparava muito em grafite, sempre desenhei, mas nunca reparei muito em grafite no início, né? E aí na sequência eu fui reparando e vendo assim, pô, também posso levar os meus desenhos para a rua, né? Então, eu lembro que o Rafo foi um cara que eu encontrei na rua grafitando e que me deu o maior estímulo. Falou, pô, vai pra rua, vai pintar, vai tentar, né? Como inspiração de adesivo também, sem dúvida o Ipo e o Jaime, né? Que foram os primeiros assim que me despertaram, né? Eu também tinha alguns gringos assim que eu via na internet que agora eu não vou nem lembrar os nomes, né? Na verdade, eu não lembro porque tem muito tempo, mas tinha um que era um esquilinho, que eu até ganhei um adesivo dele depois, o Merione, né, o Psycho, que foram os que eu vi um pouco depois e que me inspiraram bastante no sentido da produção, né, de fazer em outro processo que não fosse só o manual, né, porque no início eu tinha muito hábito de fazer usando stencil, né, e depois eu fui procurar uma outra forma de produzir que eu pudesse fazer em maior escala, né, para poder colar com uma quantidade maior. Como é que eu comecei, né? Foi o início da pichação, depois passando pro grafite, continuei pichando, né? E logo no início, né, vou falar mais da produção dos adesivos, né? Eu realmente comecei com stencil da forma mais simples que eu encontrei, né? Que era comprar contact na papelaria, pegava a capa de caderno, fazia o stencilzinho. Eu tenho até hoje adesivo guardado dessa primeira vez. Fazia um stencil, spray e ia produzindo, né?
E aí depois eu comecei a me interessar por serigrafia, que eu vi que seria uma opção barata, né, assim, mais em conta, e que eu conseguiria fazer numa quantidade bem maior. Então a serigrafia hoje ela é o carro-chefe, assim, é o que eu mais produzo é em serigrafia, porque eu considero prático, né? Considero barato e eu consigo fazer uma quantidade bem grande de adesivo, né? De vez em quando eu preciso produzir algumas coisas coloridas e tal, que aí eu já parto para uma impressão digital, mas normalmente eu fico na serigrafia. Então, qual mensagem a minha arte passa, né? Essa pergunta é difícil. Eu acho que realmente é uma coisa que eu tento deixar em aberto, assim, para as pessoas olharem e tentarem tirar suas próprias conclusões, né? Acho que se torna uma coisa muito mais sadia quando a gente também fica tentando explicar muito a arte, a gente acaba induzindo a pessoa a pensar alguma coisa, né? Acho até interessante que possa existir a conversa, né, de que mensagem possa passar, mas eu acho que o mais interessante é perguntar para a pessoa, né? E através dessa resposta que ela der, a gente vai conversando e vendo as infinitas possibilidades que os trampos possam ter, né? Que as mensagens que possam passar, porque eu acho que o primordial é assim, eu vou interpretar de uma forma, o fulano vai interpretar de outra, então cada um vai tendo uma interpretação que no final das contas eu vou recolher todas essas informações e vou acabar transformando em algo maior, ou vou retransformar o meu trabalho em outra coisa, em outro caminho, né? Sempre tive hábito de fazer letra, agora eu já tenho feito os adesivos e os lambe-lambes no intuito de conversar com mais pessoas e sempre buscar essas novas respostas que cada pessoa possa me dar, né? Cada interpretação é super válida.